Olá, boa tarde. Hoje é comemorado o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Mas, infelizmente, são cada vez mais comuns casos de violações a esses direitos, como o assassinato de João Alberto Freitas, espancado até a morte por seguranças de um supermercado em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. No Jornal da Justiça de hoje, vamos falar sobre as iniciativas do Conselho Nacional de Justiça para a promoção dos direitos humanos no país. E você vai ver também. Ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, convoca a audiência de conciliação para discutir regime especial de pagamento de precatórios. Ministro Gurgel de Faria, do Superior Tribunal de Justiça, mantém meta anual do governo federal para a redução de gases do efeito estufa. O relator abriu prazo ao Ministério Público Federal para a apresentação de parecer. E ainda, alimentos mais caros na mesa dos brasileiros. Órgãos de defesa do consumidor estão de olho para evitar preços abusivos. Já pensou um quilo de batata por quase R$9? Isso é uma estupidez, um horror. A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil e o Partido dos Trabalhadores ingressaram com ação no Supremo Tribunal Federal para impedir a entrada ou a permanência de missões religiosas em áreas indígenas isoladas. E vamos agora falar ao vivo com a repórter Evne Araújo, que tem mais informações sobre essa ação, né, Evne? Muito boa tarde para você. Oi, Rafaela, boa tarde. Bom, o pedido é para que o STF considere inconstitucional o artigo da Lei de Proteção Social e Prevenção do Contágio da Covid-19 em território indígena. Essa parte da legislação autoriza a entrada de missões religiosas nas comunidades depois de um aval de equipes de saúde. O argumento do PT e da missão é que as medidas como essa ameaçam a integridade física de povos indígenas isolados. A ação foi distribuída para o ministro Luiz Roberto Barroso, que já analisa processos com essa temática. Rafaela. Muito obrigada pelas informações, Evne. E o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, aceitou manifestação da Procuradoria-Geral da República e autorizou que Nelson Meurer Júnior passe a cumprir pena no regime aberto. Ele foi condenado em 2018 por corrupção passiva em uma ação da Lava Jato junto com o pai, o ex-deputado Nelson Meurer, que morreu em julho deste ano. O ministro Edson Fachin atendeu ao pedido da Procuradoria-Geral da República para que Meurer Júnior saia do regime semiaberto e continue a cumprir a pena de 4 anos e 9 meses no regime aberto. Para isso, Fachin determinou que Meurer deve comprovar que trabalha e, além de pagar multa de R$ 18.600. Para a concessão do benefício, o ministro considerou que ele cumpriu requisitos da Lei de Execução Penal como bom comportamento. Meurer Júnior foi condenado junto com o pai pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Ele foi acusado de ajudar Nelson Meurer, que fazia parte da cúpula do Partido Progressista, a receber vantagens indevidas em troca de apoio político a Paulo Roberto Costa para manter na diretoria de abastecimento da Petrobras. E com base no indulto natalino concedido pelo ex-presidente Michel Temer em 2017, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, declarou extinta a pena privativa de liberdade imposta ao ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, Henrique Pizzolatto. Ele foi condenado no mensalão a 12 anos e 7 meses de reclusão e 530 dias multa pelos crimes de corrupção passiva, peculato e lavagem de dinheiro. Em maio de 2017, Pizzolatto cumpriu as exigências necessárias à progressão para o regime semiaberto. Para o ministro Barroso, Pizzolatto preenche os requisitos para o indulto de Natal de 2017. E o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, marcou para a próxima segunda-feira uma audiência virtual de conciliação entre as partes e os interessados em uma ação que tramita na Corte sobre a demora para a regulamentação do regime especial de pagamento de precatórios. Na ação, Partido Democratas e a Frente Nacional de Prefeitos alegam demora da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e da Presidência da República para regulamentar a linha de crédito especial para pagamento de precatórios. O prazo previsto em lei se esgotou em junho de 2018.
O ministro Dias Toffoli aceitou a proposta apresentada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que atua como parte interessada no processo para que fosse realizada a audiência de conciliação. E hoje tem sessão por videoconferência aqui no Supremo Tribunal Federal. Confira agora a pauta de julgamentos. Tributos e regime tributário na pauta desta quinta-feira, com processos nos quais se contesta a constitucionalidade de multa imposta pela Receita Federal em casos de pedido de crédito indevido. Os demais processos do dia estão no tema contribuições. São 2 recursos que tratam da base de cálculo das contribuições PIS e COFINS. E ainda uma ação na qual se questiona normas que permitem ao Poder Executivo alterar impostos sobre venda de álcool. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. E você vai ver a seguir, em comemoração ao Dia Internacional dos Direitos Humanos, Conselho Nacional de Justiça e a Corte Interamericana de Direitos Humanos firmam um acordo. Você vai conferir os detalhes no próximo bloco. Até já. A Constituição é a base e o farol de nossa sociedade. Em tempos extraordinários como o que vivemos, é preciso lembrar que não existe saída fora da Constituição Federal. É nela que encontramos todas as respostas. O Observatório dos Direitos Humanos do Poder Judiciário vai se reunir pela segunda vez nesta quinta-feira. Durante o encontro, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Luiz Fux, vai assinar um acordo com a Corte Interamericana de Direitos Humanos. A ideia é qualificar juízes e advogados com a tradução das sentenças da Corte Interamericana de Direitos Humanos para o português, o que vai facilitar as pesquisas, seminários e publicações. A iniciativa marca a celebração do Dia Internacional dos Direitos Humanos, tema que faz parte da agenda de prioridades do ministro Luiz Fux na presidência do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. A expectativa é que o Judiciário promova o diálogo e o trabalho em conjunto das instituições para garantir o respeito aos direitos humanos. As ações e sentenças da Corte Interamericana serão monitoradas pelo Observatório de Direitos Humanos do Judiciário, que foi instituído recentemente. A assinatura vai ser realizada, inclusive, durante uma reunião do Observatório. Logo mais, às 6 horas da tarde, e com a presença da presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, juíza Elizabeth Benito. A reunião ainda vai contar com a apresentação da proposta sobre justiça itinerante criada pelo ator e diretor Wagner Moura para ampliar o acesso ao judiciário às vítimas de violações de direitos humanos. Também será debatido o controle e qualificação das empresas de segurança privada. O tema entrou na pauta depois que seguranças de um supermercado de Porto Alegre espancaram até a morte João Alberto Freitas no mês passado. E para falar sobre a data, eu converso agora com o professor de Direito Internacional da Universidade Federal de Mato Grosso, Dr. Valério Mazzuoli. Muito boa tarde para o senhor. Obrigada pela participação. Boa tarde, eu que agradeço, uma satisfação. Doutor Valério, vimos agora há pouco na reportagem esse acordo firmado, que será firmado entre o CNJ e a Convenção Internacional Interamericana de Direitos Humanos. Qual é a importância dessa união de esforços? Importantíssimo esse acordo interinstitucional, porque faz com que o Brasil aceite a jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos e, portanto, as suas decisões e paradigmas e estándares internacionais de proteção. Quando o Conselho Nacional de Justiça, portanto, acorda com o CNJ para que os juízes nacionais possam ser qualificados em termos de jurisprudência internacional, isso é muito importante porque coloca o país na ordem do dia do cenário internacional de proteção de direitos humanos. À medida que todos os juízes conheçam e apliquem a jurisprudência da Corte Interamericana, os casos não são mais levados à Corte Interamericana e o Brasil resolve interna corporis aquilo que se faz no âmbito do controle de convencionalidade. Então está de parabéns o Conselho Nacional de Justiça, porque integra o direito internacional e o direito interno para melhor proteger o ser humano.
A Declaração Universal dos Direitos Humanos completa 72 anos. O que significa essa data? O Brasil caminha para um avanço nessa matéria? Bem, a declaração é um instrumento magno do direito internacional, uma norma de ius cogens internacional e que foi proclamada exatamente para colmatar uma lacuna da Carta das Nações Unidas no que tange à expressão direitos humanos e fundamentais. Ali ficou expresso que os direitos, o núcleo da cidadania, das vindicações do Estado liberal e as vindicações do Estado social se uniram em um só texto, formando uma universalidade e uma união de esforços para os direitos humanos contemporâneos. E o aniversário da Declaração Universal sempre tem que ser comemorado porque ela é a norma paradigma que espraia suas luzes nessa interrelacionalidade, nessa interdependência e nessa intersecção dos direitos humanos de todos os povos, de todos os estados. Então é um aniversário que nós temos que comemorar e é exatamente por isso que hoje é o Dia Internacional de Direitos Humanos, porque em 10 de dezembro de 1948 foi proclamada em Paris essa Declaração Universal de Direitos Humanos, que foi um trabalho do professor René Cassin. O Brasil tem que avançar no tema dos direitos humanos e a Declaração Universal, portanto, não pode ficar esquecida, tem que ser a nossa norma paradigma para o avanço da plataforma emancipatória do nosso tempo. Doutor Valério, como é a atuação e quais as atribuições da Corte Interamericana de Direitos Humanos? A Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela julga estados que violem as normas previstas, tanto na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que é o Tratado Paradigma, quanto também outros tratados relativos à matéria no continente americano. Então, todos os estados que são partes da Convenção Americana, dos estados americanos, o Brasil é parte da Convenção, então qualquer cidadão, também independente de nacionalidade, que tenha um fato ocorrido no Brasil que viole a Convenção Americana ou outro tratado ratificado pelo Brasil e que ele não logre êxito no plano interno em vindicar os seus direitos, as portas da jurisdição estão abertas. Acontece que o cidadão não pode ingressar diretamente à jurisdição da Corte Interamericana. Ele tem que passar pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que fica em Washington, nos Estados Unidos, e a comissão, se entender por bem levar a sua causa à Corte Interamericana, ela, como substituta processual, em nome próprio, defende interesse de terceiro e leva a questão à Corte Interamericana. É o Poder Judiciário Internacional da Organização dos Estados Americanos que vincula países como o Brasil, que são parte dessa sistemática desde a década de 90. Doutor Valério, vamos falar sobre um tema muito caro quando a gente se refere a direitos humanos, racismo. Um assunto quentíssimo que saiu ontem à noite na Câmara Federal. A Câmara Federal aprovou a Convenção Interamericana contra o Racismo. Como é que funciona agora na prática? Aprovada pela Câmara, a matéria vai para o Senado, já entra em vigor automaticamente? Uma pergunta muito importante que tem que ser esclarecida. Não. A Câmara aprovou a Convenção Interamericana contra o Racismo, inclusive por 3/5 dos votos, ou seja, por maioria qualificada em 2 turnos. Agora depende da aprovação também do Senado, em 2 turnos no Senado Federal, por 3/5 dos votos dos membros da Câmara Alta. Se assim for aprovado pelas 2 casas, a convenção não entra em vigor automaticamente no Brasil, porque depende de sanção, que é a ratificação do presidente da República. A ratificação presidencial, o presidente é o chefe da dinâmica das relações internacionais. Então, goste-se ou não, qualquer tratado internacional de direitos humanos ou não, ou de direitos humanos, aprovado ou não com o quórum qualificado que estabelece o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, devem ter a ratificação do presidente. Então, já aprovou pela Câmara ontem, agora seguiu ao Senado. Se o Senado, em 2 turnos, aprova por 3/5 dos votos, vai à presidência da República e o presidente da República também não tem prazo, lamentavelmente, não tem prazo para ratificar a convenção. Espera-se que ele brevemente ratifique a convenção, porque uma convenção dessa importância, dessa magnitude, que versa um tema tão caro para o direito brasileiro atual, espera-se que ela, depois de ter passado pelo parlamento, ela seja ratificada pelo presidente e depositado o seu instrumento de ratificação perante o órgão competente da Organização dos Estados Americanos. Só assim, a partir desse momento,
que ela passará a valer no direito brasileiro e com essa desejada equivalência de emenda constitucional que veio lá essa possibilidade pela reforma do judiciário na emenda 45 de 2004. Então ainda tem dois caminhos pela frente, ainda tem a parte do Senado Federal e ainda tem a ratificação do governo, do chefe do Poder Executivo, do presidente da República, e vamos lutar para que isso seja realizado à brevidade. Excelente esclarecimento, porque nós temos acompanhado desde ontem à noite muita desinformação sobre esse tema, né? Muitos comentários, inclusive na rede e na imprensa também, de que a medida já seria automática. Não é. Muito obrigada mais uma vez, doutor Valério. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, eu que agradeço. E você vai ver a seguir alimentos mais caros na mesa dos brasileiros? Não perca a dica do Procon, os Procons de todo o país para este ano. Fique com a gente, eu volto já já. A Constituição é o conjunto de leis e regras que regem a nossa sociedade. É ela que define as normas de conduta para que tenhamos uma vida tranquila. O preço da cesta básica, de acordo com o DIEESE, aumentou em 16 capitais do país. Isso sem falar em alguns produtos que deixaram a refeição do brasileiro bem mais cara e, por que não dizer, salgada. Um exemplo é o arroz. Tem cabimento, um saco de arroz custa quase R$30, né? A dona Sheila tem razão. O preço do arroz está mais salgado. Mas, no fim das contas, outros produtos também encareceram. Óleo, tomate, carne, batata. Já pensou um quilo de batata por quase R$9? Isso é uma estupidez, um horror. De acordo com o IBGE, a batata teve o maior aumento no mês de novembro, ficando na frente de outros itens da cesta básica. 3 semanas atrás, era possível levar 1 quilo de batata para casa por R$5. Hoje, o preço é quase R$7. E das 17 capitais pesquisadas, 16 tiveram alta expressiva nos itens básicos da alimentação do brasileiro. Brasília, Campo Grande e Vitória estão liderando o ranking. O Rio de Janeiro é a capital com o preço mais alto da cesta básica, média de R$ 629,63. A mais em conta é em Aracaju, custo médio de R$ 451,32. E com o Natal chegando, a expectativa é de alta também nos produtos da ceia. O consumidor deve ficar atento. A Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça, tem orientado fornecedores e varejistas para não reajustar os preços de forma abusiva. Nós notificamos 64 empresas da cadeia produtiva, e também envolvendo o setor varejista. A nossa ideia foi justamente requisitar as informações que levassem à compreensão da dinâmica da cadeia produtiva de distribuição do setor. E com essas informações, nós estamos apurando os valores de comercialização nos 6 meses anteriores a setembro, quando os aumentos foram mais sensíveis. A ceia de Natal, com certeza, vai estar muito mais cara do que do ano passado, com certeza. E para repercutir o assunto, o meu convidado agora é o superintendente do Procon na Bahia e presidente da Associação Procons Brasil, Dr. Felipe Vieira. Seja bem-vindo, boa tarde. Muito boa tarde, prazer enorme estar aqui com vocês e falar mais uma vez, trazendo informação para a população. Pois é, doutor Felipe, agora é o vilão, do prato do brasileiro. A vilã é a batata. O tomate vem ali em seguida. Quais são as dicas para o consumidor? Fim de ano chegando, a ceia do brasileiro deve ser afetada. 2 palavras de ordem contam para os Procons, que é exatamente a gente ter a pesquisa e o planejamento. Ele planejar que tipo de receita ele quer fazer, qual a ceia de Natal ele pretende, os presentes que ele tenha a intenção de comprar. E com isso, ele conseguir sair às ruas e pesquisar nas lojas em que for possível ou usar aplicativos de busca de determinados produtos para poder conhecer
do preço e das condições de venda, principalmente para presentes e produtos da ceia natalina, que sempre são verificados também pelos PROCONs. Bom, infelizmente a gente acaba se deparando com aquele cartel, entre aspas, né? Aquela combinação de preços entre os empresários. Quando que o consumidor deve acender ali o alerta vermelho de que isso está acontecendo? Olha, é bem interessante a gente falar um pouco disso, porque quando a gente considera, por exemplo, os preços que são praticados no mercado, um preço que está muito além ou que está muito aquém, muito abaixo, pode ser um indicativo de ou uma tentativa de atrair o consumidor para uma fraude com os preços muito baixos, de uma falsa promoção ou uma publicidade fake, como a gente fala atualmente em razão de fake news e tantos outros. Ou ainda você ter atenção no momento da compra ou da escolha dos produtos com essa condição dessa venda, conhecer o preço, conhecer as formas de pagamento, conhecer a realidade do mercado, e uma pesquisa ou uma boa pechincha que o brasileiro gosta podem ser bons caminhos para você ter a compra e a economia no momento de montar a sua ceia de Natal ou de comprar os seus presentes. Doutor Felipe, no que se refere à alimentação, a gente está falando em condições climáticas também, entre safra, pensando do lado ali no equilíbrio, né, entre o empresário, o consumidor. Quando é que esse preço abusivo, esse preço alta, pode ser considerada uma alta abusiva? Olha, Rafaela, é uma pergunta bem interessante e a gente até pede que os consumidores direcionem ela para os PROCONs. Nós costumamos dizer que há uma diferença entre o preço estar absurdo e o preço estar abusivo. Como nós vimos na matéria, muitos produtos tiveram um preço elevado. E como você falou, pode ser a entre-safra, pode ser a venda para exportação, pode ser o valor do dólar, pode ser a alíquota que esteja sendo aplicada sobre aquele determinado produto. Vejamos o arroz, a carne e o feijão, além da soja, por exemplo. Eles tiveram um primeiro preço elevado, os PROCONs, junto com a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, intervieram junto aos órgãos de controle ou de conhecimento do preço, para que se possa saber as razões daquele aumento. Se aquele aumento for justificado, por mais absurdo, ele não chega a ser abusivo. Agora, o preço praticado no mercado sem nenhuma baliza, ele pode sim ser considerado abusivo. Essa subjetividade a gente pede aos consumidores que sempre reclamem ou denunciem nos PROCONs. Muito obrigada pela entrevista. Excelente alerta. PROCONs abertos em todo o país para tirar dúvidas do consumidor, do cidadão. Obrigada mais uma vez. Boa tarde, doutor Felipe Vieira. Uma boa tarde. Tchau, tchau. Decisão do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Gurgel de Faria, mantém meta anual do governo federal para a redução de gases do efeito estufa. O ministro Gurgel de Faria rejeitou o pedido de liminar em mandado de segurança impetrado contra uma resolução do Conselho Nacional de Política Energética que estabeleceu até 2030 as metas compulsórias anuais de redução de gases do efeito estufa para a venda de combustíveis no país. No processo, a Associação das Distribuidoras de Combustíveis solicitou a redução da nova meta para 2020. A entidade alegou atraso na divulgação da medida, já que a resolução entrou em vigor em setembro e inviabilizaria o cumprimento em 3 meses. A associação também alegou o risco de colapso no sistema diante da possibilidade de aplicação de penalidades contra as distribuidoras e do prejuízo financeiro na compra até dezembro de créditos por descarbonização por biocombustíveis. Os CBIOS são ativos emitidos no mercado financeiro por produtores ou importadores de biocombustíveis e, segundo a entidade, o descumprimento da meta anual de aquisição deles pode levar a multas e até mesmo a suspensão das atividades da distribuidora. Segundo o ministro Gurgel de Faria, relator do caso, as metas de redução de gases do efeito estufa e de aquisição de CBIOS já eram conhecidas pelos distribuidores desde 2018 por meio de uma resolução do Conselho Nacional de Política Energética e, no caso das metas individuais, desde março, conforme um despacho da Agência Nacional do Petróleo. Ao negar a liminar, o relator abriu prazo ao Ministério Público Federal para a apresentação de parecer. O mérito do mandado de segurança será julgado pela primeira sessão.
E hoje teve sessão plenária no Tribunal Superior Eleitoral. E é para lá que vamos agora falar ao vivo com o repórter Henrique Amaral para saber quais foram os destaques da pauta de hoje. Ô Henrique, boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. Bom, a sessão de hoje de manhã foi dedicada exclusivamente ao julgamento de recursos referentes às eleições 2020. E os ministros determinaram a realização de novas eleições na cidade de Itaoca, em São Paulo. Isso porque o candidato mais votado nas eleições de novembro, Frederico Dias Batista, teve as contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, isso quando foi presidente de um consórcio que atuava na área de saúde. Bom, o plenário aceitou, na sessão de hoje de manhã, o plenário também aceitou o pedido de registro de candidatura de Frederico Rangel Paes. Ele foi eleito vice-prefeito da cidade de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Adversários afirmaram que ele estaria inelegível, já que não teria se desincompatibilizado a tempo de disputar as eleições 2020, mas essa acusação foi refutada pelo TSE. Bom, outro registro mantido aqui pelo Tribunal Superior Eleitoral hoje de manhã foi o de Jadson Lessa dos Santos. Em novembro, ele foi eleito prefeito da cidade de São Miguel dos Milagres, em Alagoas. A candidatura dele foi questionada porque Jadson é irmão da atual vice-prefeita. Mas os ministros entenderam que não houve irregularidades e que havia, inclusive, indícios de que a irmã tentou prejudicar a candidatura de Jadson. Então, o registro de candidatura dele foi mantido aqui pelo TSE. E lembrando, Rafaela, que os candidatos eleitos para prefeito, vice-prefeito e vereador devem entregar as respectivas prestações de contas à Justiça Eleitoral até o dia 15 de dezembro. E a orientação da Justiça Eleitoral é que os candidatos não deixem a entrega do relatório contábil para a última hora. Rafaela. Ok, Henrique, muito obrigada pelas suas informações. Boa tarde para você mais uma vez. E boa tarde para você também que nos acompanhou em mais uma edição do Jornal da Justiça. Boa tarde e até amanhã.